A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem. Meus irmãos, hoje nós vamos debater um assunto um tanto polêmico. O cristão contraindo a certidão de união estável é correto? Ou o irmão apenas casando estará em comunhão com a igreja? O casamento da forma que conhecemos, ele é bíblico? Esta e outras perguntas tentaremos responder nesse vídeo. Eu sou o seu irmão Wilton Romualdo. Bem-vindos de volta em meu canal. Meus irmãos, para início desse debate, quero trazer a leitura do que está contido em 1 Coríntios, no capítulo de número 7 e o verso de número 9, que diz: Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar. Meus queridos, esse capítulo de número 7 de 1 Coríntios traz algumas respostas sobre o matrimônio, sobre o casamento. Eu quero tomar por base apenas esse versículo para a nossa temática de hoje. Nada impede de que os irmãos analisem todo esse capítulo e outros mais. Porém, daremos por base esse versículo e quero trazer novamente ao entendimento dos irmãos o que esse texto tem a nos dizer. Na nova aliança, nós sabemos que a língua, ou seja, o idioma usado, é o grego koiné, o grego bíblico. E quando nós falamos sobre casar, o verbo casar, no grego, o grego antigo, ele traz a denotação de contrair núpcias, tomar por esposa. Como nós não somos fluentes no grego koiné, nós temos que fazer uso dos dicionários nacionais. O que o dicionário nacional diz de núpcia? Diz casamento e respectiva celebração. O contrato de casamento, casamento efetuado dentro das formalidades legais. Seguindo, nós vamos trazer esse entendimento para os textos bíblicos, tentar entender se o casamento da forma que nós conhecemos hoje, ele é bíblico ou mera formalidade humana. Quando nós chegamos lá no Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo de número 2, já no versículo de número 1 em diante, está narrado o texto muito conhecido, aonde ocorreu o milagre que Jesus operou da transformação da água em vinho, nas bodas, ou seja, em um casamento. Quando nós analisamos esse texto, nós vamos perceber que ali estava Jesus, Maria, a mãe de Jesus, e os seus discípulos e outros tantos convidados, inclusive o mestre do vinho. Lembram-se? Pois bem, aqui nós vemos a publicidade das bodas. Houve um processo, as pessoas casaram, houve convidados, teve testemunhas e, enfim, a festa de comemoração. Mas não fica por aí. Quando nós vemos a própria história da vinda de Jesus em nosso meio, nós podemos ver que em Mateus, no capítulo de número 1, no versículo de número 18, nós vamos ver e ler no texto que Maria estava desposada de José. Eles não eram casados, mas eles estavam desposados. Já havia um contrato, entre aspas, para no futuro celebrar o casamento. Ou seja, estavam em um processo. Ela ainda não havia casado, mas ela tinha um compromisso com José. Havia um processo, uma preparação até que chegasse às bodas. Para nós ainda entender como nós pegamos duas referências na Nova Aliança ou no Segundo Testamento, como queira, nós vamos viajar até o Primeiro Testamento. Quando nós chegamos lá em Gênesis, no capítulo de número 24, verso de número 1 em diante, nós vamos ver Abraão pedindo ao seu servo, ordenando ao seu servo a buscar uma esposa para o seu filho Isaque. Nós vamos perceber no contexto e no enredo dessa história que Abraão não pediu qualquer servo dele. Ele pediu o mais velho, o mais experiente,
e ainda pediu aquele que ele tinha mais confiança, que era aquele que cuidava dos seus bens, é aquele que administrava as coisas dele. E aquele servo, com uma comitiva, não sozinho, levou aquelas pessoas com ele até chegar na casa de Rebeca. Estou simplificando. E ali houve tratativas. Inclusive, aquele servo deixou presentes com o pai de Rebeca. Conversou com o irmão de Rebeca, conversou com os familiares de Rebeca. E depois ainda conversou com Rebeca, e Rebeca aceitou se casar com Isaac. E daí aquele servo voltou com Rebeca para casa, e assim foi que consumou o casamento. Nós podemos ver aí que houve um processo, houve uma dinâmica. Não havia Estado como nós conhecemos hoje. Ainda não tinha o Estado civil como nós conhecemos hoje. Mas ainda assim havia um processo para a consumação do casamento. Nós podemos ver nitidamente que teve um preparo em todos os casos. E ainda, como se não bastasse, nós podemos voltar um pouco ainda. Quando nós chegamos lá em Gênesis, no capítulo de número 1, 2, nós vamos ver que antes que Eva chegasse a unir-se a Adão, houve todo um processo. O Pai Celestial aprove criar céus e terra, para depois criar o homem, ou seja, preparou o lugar dele ficar, o lugar dele habitar, como ele ia alimentar, o que ele iria fazer, que ele iria trabalhar, como ele iria trabalhar, para depois verificar que ele precisava de uma adjuntora. E aí sim, fez ele cair em sono, o varão cair em sono, e tirou de si mesmo uma varoa para lhe ajudar e que fosse idônea. Nós podemos observar aí um paralelo nos dois casos apresentados ainda no livro da Gênesis. Abraão deu todas as condições a Isaac e mandou buscar uma pessoa que se fosse idônea, não qualquer pessoa. E da mesma forma o nosso Deus assim o fez. Ele fez com que Adão tivesse condições de cuidar da tua casa, para depois lhe dar uma adjuntora. Veja que tem um processo, não foi de qualquer forma. O casamento aos olhos de Deus não pode ser de qualquer forma. Tem que ser uma pessoa idônea e tem que ter condições para se contrair o matrimônio. E em todos os casos bíblicos que nós vamos acompanhar, nós podemos ver que nem tudo foi correto aos olhos de Deus, aqueles homens, os heróis da fé, inclusive, que eles fizeram. Mas nós não vemos nenhum dos casamentos, até aqueles que fugiram um pouco à norma que era proposto por Deus desde Gênesis, no relato de Adão e Eva, que foi a poligamia. Ainda assim não se tem registro homoafetivo, não tem. Apenas o casamento heterossexual. O casamento é monossomático, heterossexual, ou seja, é a monogamia. E a heterossexualidade é um dos pilares que rege o casamento. Nós não vamos entrar nesses detalhes porque há vídeos a respeito no canal. Nós vamos deixar os links na descrição para que você possa assisti-los, ou você pode fazer um tour pelo nosso canal, tem poucos vídeos, e você vai ver que nós já dissertamos algo sobre o casamento, algo de bastante importância e que pode enriquecer o seu conhecimento. Faça isso e você será edificado com certeza. Voltando ao nosso debate, nós podemos dizer que tanto a poliandria como a poliginia não é aceito no mundo cristão, não é aceito no meio do povo cristão, no povo de Deus. Nós temos que entender essa situação. Não pode a mulher ter vários homens, vários maridos, e não pode nenhum dos dois ter, nem o homem nem a mulher ter vários maridos ou várias esposas.
Não pode, não é aceitável no meio do povo de Deus. Mas, para nós entendermos melhor isso, quando nós chegamos lá em Romanos, no capítulo de número 13, a própria palavra de Deus vai falar que nós temos que ser sujeitos às autoridades. Sim, não pode ser uma sujeição cega, mas que nós devemos acompanhar aquilo que as nossas autoridades deixou para nós. E quando nós chegamos na lei maior, nós vamos começar a entender se a união estável e o casamento há alguma diferença ou se é a mesma coisa. Nós vamos fazer a leitura. Quando nós chegamos na Constituição, no capítulo de número, ou melhor, me desculpe, é o artigo 226, vai dizer: a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Veja, a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Aqui o Estado não é estado de coisas, mas é o Estado como instituição, a união. Amém? Quando nós seguimos o parágrafo 1º, vai dizer: o casamento é civil e gratuito a celebração. Casamento. O casamento. Veja bem. Parágrafo 2º. O casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei, ou seja, há condições de um casamento religioso, seja numa igreja protestante, seja numa igreja católica romana, seja em qualquer tipo de religião, se é religioso e perfez os requisitos da lei, ele pode sim ser reconhecido civilmente. O casamento. Vamos seguir. O parágrafo 3º do mesmo artigo. Para efeito de proteção do Estado. Vou repetir. Para efeito da proteção do Estado. Veja que o caput do artigo 226 fala da família, a base social. Tem especial proteção do Estado. O parágrafo 3º vai dizer: para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher, como entidade familiar, devendo a lei facilitar a conversão em casamento. Veja aí, já começa a diferença, né? Vamos seguir. Aí o parágrafo 4º vai falar: entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. E o 5º vai falar dos direitos, que são iguais entre homens e mulheres. Isso na lei, a lei dos homens. Mas nós vamos seguir que nós já falamos nos nossos vídeos anteriores sobre o divórcio. O parágrafo 6º do mesmo artigo vai falar que pode haver o divórcio. Mas o que nós estamos debatendo hoje? Nós vamos ver diferenças primárias. E nós já vamos começar a entender que existe uma grande diferença entre o casamento e a união estável. Bom, a primeira diferença que eu vejo bem evidente é que o casamento religioso tem efeito civil, mas a igreja, o casamento religioso, não tem poder para lavrar a união estável. É a lei que diz, não sou eu. Uma diferença bem evidente. Outra diferença, a própria Constituição, o próprio texto constitucional nos deixa claro que tem a união estável, está aqui no parágrafo 3º, pode ser convertida em casamento e a Constituição ainda assevera: olha, a lei deve facilitar a conversão da união estável em casamento. É a própria Constituição que está falando: olha, isso não é casamento, é só para proteger o Estado. União estável é a Constituição que está falando, não é casamento. Não é casamento. Outra constatação bem clara, os irmãos podem perguntar a qualquer advogado:
A união estável não muda o seu estado civil. Se você é solteiro e vai lá e contrai união estável, você vai continuar solteiro, seu estado civil é solteiro. Então, cada um já começa a analisar essa situação. Quando nós vamos para, vamos dizer assim, a legislação complementar, assim dizendo, que é o nosso Código Civil, que fala sobre isso, que nos dá um norte sobre isso. Aqui eu quero abrir um parênteses, tá, meus irmãos? Eu estou falando de forma leiga quando eu falo de legislação, que não é a minha base acadêmica, o direito, né? Isso aqui é fonte de pesquisa, então nós não podemos, assim, afirmar de forma acadêmica, mas eu posso afirmar que por isso que eu trago aqui os artigos, qualquer dos irmãos que tem a Constituição ou Código Civil em casa ou tem internet pode pesquisar cada artigo que eu estou falando, né? Cada parágrafo que eu estou falando, e os irmãos vão ver que é o que está escrito, é literal isso aqui. Então, quando nós vamos para o Código Civil, já no artigo 1514 diz: casamento se realiza no momento em que o homem e a mulher manifestam perante o juiz a sua vontade de estabelecer vínculo conjugal e o juiz os declara casados. Meus queridos, preste atenção, até a lei literal, a lei seca, fala em homem e mulher. Fala em homem e mulher. Nós vamos falar um pouco sobre isso aqui. No artigo 1534, diz que o casamento deve ser público e com as portas abertas e que terão testemunhas. Vocês podem ler lá. Eu resumi aqui para a textualização ficar menor. É o Código Civil que nos fala. Fala sobre o casamento. Primeiro, tem testemunha. Segundo, é público. É entre homem e mulher. E aqui muda o seu estado civil. A união estável traz para o Estado condição de julgar, protege o Estado. É isso que nós temos que entender. Quanto à união estável, no artigo 1726, estamos falando do Código Civil, diz: a união estável poderá converter-se em casamento mediante pedido dos companheiros ao juiz e assento no registro civil. Outro dado importante: a união estável não tem assento no registro civil. Ou seja, você anda com a certidão de união estável, para você comprovar, você tem que estar com ela. Mas, quando você casa, se eu mudar para um outro estado e tentar casar, eu não consigo, porque eu já sou casado. E quando vai correr os proclamas, lembra-se do que eu falei do processo? Eles vão ver que eu já sou casado, mesmo que se eu não estiver com a certidão. Então há diferença. Lembra-se dos textos bíblicos que eu deixei claro? Há um processo para se casar, para se ter um matrimônio, para se contrair as núpcias. Quero deixar claro aqui, meus queridos, que eu não estou inflamando e nem fazendo discurso de ódio. Tenho conhecimento claro da Resolução 175 do Conselho Nacional de Justiça, a qual permite a união homoafetiva, tanto através daquilo que nós chamamos de união estável e também por julgados do Supremo Tribunal Federal, abarcou a possibilidade de requerer o casamento. Não vou entrar no mérito dessa questão, porque nós estamos falando para cristãos e nós amamos todas as pessoas, mas o que nós cremos é que o casamento cristão, ele é heterossexual. Amamos todos aqueles e respeitamos tudo aquilo que as pessoas desejam ser, querem ser e fazer uso. O que nós podemos fazer é pregar o Evangelho, e é o que nós estamos fazendo. Nós não estamos fazendo apologia e nem incitando ódio a ninguém. O que nós estamos fazendo é aquilo que nós acreditamos, e eu estou lendo o texto nu e cru conforme está. Amém, meus queridos? Prosseguindo aqui,
eu quero trazer para nós, nessa situação da decisão do CNJ, Romanos capítulo de número 12 e versículos de número 1 e 2, que Paulo, escrevendo aos romanos, nos deixou claro, nos rogou para que nós fazemos a vontade do nosso Pai e não tomar forma do mundo, daqueles que ali estão, daqueles que estão fora do mundo cristão. Ou seja, nós estamos nesse mundo, nós entendemos o querer de Deus, nós podemos até enxergar nas leis, como nós mostramos aqui, traços divinos, traços bíblicos em nossas leis, mas que muitas das vezes são distorcidos por causa da forma que o mundo está tomando. Mas também quando nós seguimos adiante, nós chegamos até Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 5 e versículo de número 29, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: importa antes obedecer a Deus que aos homens. Meus queridos irmãos, eu não tenho dúvida, a união estável é permissiva ao mundo cristão. Se nós temos conhecimentos e cremos que as Escrituras é a palavra de Deus, é a verdade viva revelada em Cristo Jesus, nós cremos que o casamento é algo santo, deve correr os ritos para que nós possamos entender que o casamento é indissolúvel. E aqui, mais uma vez, eu quero dizer que nós falamos sobre isso em outros vídeos. Nós temos que entender que não é uma mera assinatura, não é buscar uma pessoa qualquer para ter noites ou uma noite ou semanas de prazer, mas de construir uma família. Ah, irmão, mas eu já tenho 20 anos que eu vivo com a pessoa, eu sou mais do que casado. Não é mais do que casado. Se você tem 20 anos e foi lá e pagou para poder fazer uma união estável, as leis aqui diz que você pode transformar em matrimônio, tornar-se público, ter testemunha, mostrar para as pessoas. Testemunha é muito próximo de testemunho, a obediência à lei de Deus. Tenho por mim que a união estável não é o mesmo que casamento. Tenho por mim que literalmente na Bíblia não tem nada que nos mostra que o casamento deve ser da forma que está nas nossas leis. Mas eu posso afirmar que o que está na nossa lei, literalmente, está enquadrado na Bíblia e se torna santo, porque ela separa, porque se torna diferente de todas as outras uniões que tem no mundo. Então, literalmente, não está escrito que nós temos que casar no civil, na frente de uma autoridade civil. Não, na Bíblia não está escrito. Mas a Bíblia está escrito que nós temos que obedecer à lei dos homens naquilo que se enquadra na Bíblia, em suma. E o nosso casamento, o casamento nacional brasileiro, está em conformidade com a Sagrada Escritura. Deixe nos comentários o que você acha. Deixe nos comentários a sua convicção. Argumente, seja biblicamente ou seja normativamente. Você que é advogado, você que litiga na área judicial, comente, participe, nos ensine e enriqueça o povo de Deus. Assim eu encerro mais um vídeo. Curta, compartilhe, ative os sininhos de notificações, nos ajude a edificar vidas. E lembre-se, seja como os nossos irmãos bereanos, ouça tudo com avidez, mas venha para a Bíblia para ver se as coisas é mesmo assim. Deus os abençoe, a paz do Senhor Jesus.